primeiro lugar, queria agradecer ao convite, né, aos organizadores e também particularmente a Lídia, que lembrou de mim. A gente acabou participando de um evento também falando sobre economia verde no início do semestre desse ano, em maio, né? E eu até estava brincando outro dia lá no grupo de pesquisa que eu participo na PDR, que eu vou acabar virando especialista em economia verde, mas não porque eu queria isso. Comecei a entrar na onda, vamos dizer assim, a partir desses convites, né? Então esse convite aqui para mim é bem interessante. Eu acho que esse tipo de evento é interessante para a gente parar um pouquinho do que a gente está fazendo sempre, né? Quantos tempos só para eu... 30 minutos? Tá. Esses momentos são interessantes para a gente parar um pouquinho e aquilo que a gente vem fazendo todo dia e, bom, tá, mas o que eu posso acrescentar, vamos dizer assim, naquilo que eu já venho fazendo e tal. Eu acho que nesse sentido foi bem estimulante. Eu tive que parar, tá bom, vamos ver o que eu vou falar sobre isso e tal. E a minha opção, né, eu acho que, como eu já sabia que a Clícia, eu não conhecia a Adriana, mas a Clícia eu sabia que ia entrar mais nos detalhes, né, justamente porque a gente já ter participado de um outro encontro juntos, de aspectos mais específicos sobre a proposta chamada Economia Verde, né, eu imaginei, bom, de repente eu poderia fazer então um panorama geral de como a gente chega nessa tal de Economia Verde, né. Então a minha ideia aqui é tentar pegar os últimos 60 anos, mais ou menos, né, e de como, num certo momento da história, bom, primeiro, né, como a gente tem a criação dessa noção chamada desenvolvimento, que, apesar de ter 60 anos, é novinha, né, no sentido da história, e como isso vai trazendo, vamos dizer assim, os outros elementos da discussão aqui, né, a ideia de pobreza, que vai ser inventada em um certo momento da história, né, e a ideia de sustentabilidade, que também vai ser inventada num determinado momento, mais adiante, né, e vai desencabar, né, vai acabar hoje em dia no que a gente chama de economia verde. Não sei como é que eu faço para passar adiante. Para comentar que a gente tem um tempinho para não ver um equipamento, eu sou agrônomo de formação, mas meu mestrado, doutorado, faz 15 anos que eu trabalho com ciências sociais e antropologia, é a área que eu trabalho com antropologia dos conflitos ambientais, que é um tema que eu mais tenho trabalhando. Tá, valeu? Tá. Bom, acho que só para a gente contextualizar, né, como é que surge a ideia de desenvolvimento, né, que é o primeiro termo. Né. A ideia de desenvolvimento ela surge no final, na verdade, em 1944, né, quando a gente tem uma reuniãozinha chamada Bretton Woods, se você conhecer, que acontece lá nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Inglaterra, mais 42 países coadjuvantes, vamos dizer assim, então estava muito mais para legitimar o encontro do que para propor alguma coisa, né. E desse encontro, uma das primeiras vezes que vai sair no documento oficial a expressão desenvolvimento. Vai substituir antigas expressões, né, como progresso, que não vai desaparecer, na verdade vai integrar a ideia de desenvolvimento, a ideia de progresso, né, muito da ideia das ideias de progresso vão ser integradas na ideia de desenvolvimento e de crescimento. Né. E é nesse momento que você tem a criação de todo o sistema incumbido de levar o desenvolvimento, né? Todo o sistema, a ONU, o Unesco, o ZAID, né? Que é o braço do desenvolvimento dos Estados Unidos, a FAO, o Mundial, o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, né? o FMI, enfim. Então, a partir desse momento que você vai ter a criação do sistema que vai levar o desenvolvimento a partir daí para o mundo. E vai levar aquilo que eu venho chamando de lógica da estricnina com aspirina. Ou seja, o desenvolvimento ele é basicamente um veneno, né, mas ao mesmo tempo que a gente leva o veneno, a gente leva também alguma coisa para aliviar, né, aliviar a pobreza, que já fala bem, né, para aliviar e não erradicar, como é o termo que está aqui. Então eu vou falar um pouquinho ao longo do tempo como é que funciona essa lógica da estricnina com aspirina, né? Mas ela se inicia no final da década de 40, como eu falei, e aí eu trouxe um discurso do Henry Truman, que ele fala nas Nações Unidas, sempre
e para inventar justamente essa pobreza, né? Então ele vai falar, mais de metade da população do mundo vive em condições próximas à miséria. Sua alimentação é inadequada, são vítimas de enfermidade, sua vida econômica é primitiva, está estancada, sua pobreza constitui um obstáculo e uma ameaça, tanto para eles próprios quanto para nós, né? Os mais próximos. Pela primeira vez na história, a humanidade possui o conhecimento e a capacidade para aliviar, termo importante, para aliviar o sofrimento dessa gente, né? Se eu fosse um padre, esse discurso aí poderia ser visto como quase um sermão, né? Então você tem, antes da ideia de pobreza, você inventa os pobres, né? Quem são esses pobres? Então o próprio Truman vai inventar a expressão terceiro, primeiro e segundo mundo, né? E é sempre uma visão negativa desse mundo, esse terceiro mundo, né? Essa terceira classe, desses subdesenvolvidos, né? E aí eu retirei do texto, né? Então eles têm uma visão negativa, né? Uma alimentação inadequada. Eu fico imaginando os Caiová, em 1950, eles tinham uma alimentação adequada, inadequada, né? Ou as populações africanas, enfim. Mas tem alimentação inadequada, uma vida econômica primitiva, a pobreza é uma ameaça para eles próprios, ou seja, já incutindo a ideia de pobreza, né? E vem aí a ideia de aliviar o sofrimento. 2 anos depois, esse discurso vai se converter em um documento das Nações Unidas, né? Agora, ele só de uma forma um pouco modificada do que aquele discurso salvacionista do Henry Truman, né? Então, eu vou ler para vocês. Há um sentido em que o progresso econômico acelerado é impossível sem ajustes dolorosos. Lembram alguma coisa? Ajustes dolorosos? Essa expressãozinha é bem conhecida, né? As filosofias ancestrais devem ser erradicadas. As velhas instituições sociais têm que se desintegrar. Os laços de caça, credo e raça devem se romper. E grandes massas de pessoas incapazes de seguir o ritmo do progresso deverão ver frustradas suas expectativas de uma vida cômoda. Muito poucas comunidades estão dispostas a pagar o preço do progresso econômico, né? Então, mais ou menos como, por exemplo, quando eu vou me confessar, o padre me dá umas penitências, né? Então, antes era ajoelhar milho mesmo, depois a gente reza os Pai Nossos, nas Ave Marias, a gente está tudo bem. Vamos dizer que isso é a nossa penitência, vamos dizer assim, dos subdesenvolvidos do terceiro mundo vão ter que passar por pagar o preço do subdesenvolvimento, né? Para chegar ao tal desenvolvimento. É importante dizer que nesse momento da história, esse discurso meio arrogante, ele fazia muito sentido. Então era visto como realmente isso vai ser incorporado pelos países ditos agora subdesenvolvidos, né? Então você precisa primeiro você cria a ideia de subdesenvolvido, depois você impõe a esses países a ideia de subdesenvolvido. Como você impõe a ideia de pobreza aos pobres, né? Por exemplo, a metade sul é vista como pobre, mas em que sentido ele é pobre, né? Então você tem que inventar a ideia de pobreza para depois você levar a salvação para essa pobreza. Recentemente a gente teve aqui, na metade sul, foi, né, a pobreza, não tem dinamismo econômico, etc. E a gente trouxe uma solução, né, há poucos anos atrás, que era transformar toda a metade sul, que também é uma construção, né, a metade sul é burocrática, né, administrativa, e a solução seria transformar ela num grande eucaliptal. Né? É a salvação, vai trazer emprego, desenvolvimento, etc, etc. Então, essa ideia, primeiro você precisa construir a ideia de pobreza para depois você levar a salvação da própria pobreza. Né? Isso acontece, não é novidade, né? Por exemplo, você vai ver o Vale do Jequitinhonha, pobreza, etc, etc. Muitos, é muito peculiar, por exemplo, quando você tem audiências públicas em que se diz para as pessoas, né, que vocês aí são pobres, são miseráveis, etc. Nessas audiências públicas, os grandes projetos de desenvolvimento, para a construção de barragens, para a construção de estradas, rodovias, mineração, etc., o que essas pessoas fazem? Elas levam aquilo que elas têm de mais precioso para elas, obviamente, para dizer, não, peraí, a gente tem aqui, aí levam a sua produção, eventualmente algum artesanato que produz, né? O discurso é
de enfrentar justamente essa visão negativa, essa imposição dessa negatividade àquelas populações, né? Isso vem já dessa época. Então, o desenvolvimento ele vem como um discurso salvacionista, né? Um discurso messiânico. A gente quer levar desenvolvimento para todas as pessoas do mundo, né? Ninguém pode ficar fora do desenvolvimento. Quem ficar fora do desenvolvimento tem que pagar o preço, né, de querer ficar fora do desenvolvimento. Então é uma chantagem, de uma certa maneira, né? Porque nenhum tipo de aspas ajuda. Uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, pensam, né, que empréstimo de banco é uma ajuda. Não, é um empréstimo, você vai ter que pagar, e vai pagar muito bem pagado aquele empréstimo. Mas essa ideia do desenvolvimento é uma ideia, então, de levar alguma coisa boa, um melhoramento a alguém que não tem, que não possui, né? Nesse sentido, eu já falei um pouquinho, você inventa, então, os subdesenvolvidos, ou o terceiro mundo, né? Que é uma outra expressão para velhas expressões que a gente já conhece, né? Como chamar o outro que a gente desconhece, né? Então, em vez de bárbaros, pagãos, infiéis, selvagens, primitivos, atrasados, preguiçosos, etc., a gente agora é subdesenvolvido. E subdesenvolvido é pobre, né? Então, o principal, a pobreza surge como um problema, né? Essa é uma coisa importante, é um problema. Tá, mas esse problema, quem causa o problema? Né? Você encobre justamente a causa do tal problema. Você precisa partir desse problema. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? E os parâmetros, é óbvio que vem, né, do que é bom e positivo. E urbanização, industrialização, tecnificação agrícola, valores ocidentais como o individualismo, o empreendedorismo, ser competitivo, consumista, etc., né? É isso que se quer levar com o desenvolvimento. Então a ideia de desenvolvimento, ela é enquanto eu tenho um antropólogo chamado Gustavo Ribeiro, ele trabalha com a ideia de que desenvolvimento é, na verdade, uma ideologia utopia, no sentido de que ideologia no sentido de encobrir aquilo que é inaceitável, um passado inaceitável, né, que não aparece, e ao mesmo tempo uma proposta de alguma coisa que vai vir e que vai ser melhor, né, um mundo melhor, uma utopia que a gente precisa estar sempre em busca dela, né. Nesse sentido, vai um pouco a linha do progresso, né. Então, essas várias características, né, de ser evolucionista, você tem uma condição pior, uma melhor, de ser determinista, os países vão ter que se desenvolver, uma questão de tempo, né, o que a gente precisa fazer é acelerar o tempo deles se tornarem nós, né, é uma perspectiva assimilacionista, é integradora, né, então todos precisamos estar juntos nessa empreitada messiânica, né? Ela é universalizante, eu já falei um pouco, é para todo mundo, né? E é muito plástica. O desenvolvimento serve para tudo: desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento, eu posso botar desenvolvimento em várias, né, como várias expressões para qualificar. Falei sobre isso. Um pouco, né, da lógica, né, evolucionista determinista. Não vou falar sobre isso, vou pular aqui porque eu tinha pensado no tempo de 40 minutos, não tinha pensado, diminuir um pouquinho. Então, a ideologia do período, né, que a diferença para hoje é muito, é que ela precisa ser sustentável, não muda muito, né, é que você precisa ter mais desenvolvimento, é igual a mais inovação tecnológica, que é com isso, só que vai garantir, então, né, maior produtividade. A mesma coisa é igual ao crescimento econômico, igual a isso, vocês estão carecas de saber, ou não estão carecas. Então, você tem a criação dos anjos salvadores, ou seja, as agências financiadoras, né, as multilaterais. Então, você tem aí o BIRD, o FMI. BIRD é o primeiro nome do Banco Mundial, né? Depois ele virou 7, né? Tem várias funções. Depois ele tem todo o espectro, né? Ele é desde o cara que financia, o cara que fiscaliza, você tem as instituições que vão levar os técnicos, enfim, uma série de instituições. O banco virou uma mega estrutura. Mas todos os outros vão nessa linha, né, de levar agências que vão levar ao desenvolvimento, né. Eu tinha feito um pouquinho mais uma reestruturação histórica, por exemplo, pegando o Banco Mundial como exemplo, né, de como ele é seletivo, né. Eu vou passar um pouquinho
desse momento, mas o que importa aqui é que, por exemplo, nesse primeiro período do Banco Mundial, ele simplesmente não financiou os pobres, né? Basicamente financiou a reconstrução, por isso que é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Foi basicamente a reconstrução e não o desenvolvimento, porque, de uma certa maneira, pode ser visto de uma maneira positiva, ou seja, não se tentou levar nenhum desenvolvimento para a África nesse período, nem para outros lugares do mundo, ou vários outros lugares do mundo, né? Antes de se pensar sobre isso. Basicamente, até esse momento, né, você tem o financiamento das instituições multilaterais vão ser direcionadas para a infraestrutura, né, o que hoje em dia permanece, se você for ver na quantidade, da porcentagem, né. Então, barragens, estradas, portos, telecomunicações. No caso do Banco Mundial, nenhum empréstimo foi feito nesse período porque eles chamam de área social. Depois a gente vai ver que a área social vão emprestar, mas a área social é uma área específica, uma área social específica, né? Não é, vai ter suas contradições também, né? Bom, o Banco Mundial, por exemplo, jamais financiou política de redistribuição de renda, né? Jamais financiou democratização de estrutura agrária. No Brasil, a gente teve um ensaio de reforma agrária de mercado na década de 90, com o Banco Cédula da Terra primeiro, depois o Banco da Terra, né? Que, na verdade, se tratava, mais uma vez, de uma oportunidade do banco para fazer negócio, né? A escassez, eu estava comentando ali na entrevista, quando a gente fala em escassez, isso não do ponto de vista econômico e empresarial, isso na verdade é uma oportunidade, não é uma coisa negativa. Escassez é a oportunidade de você colocar preço em coisas, ou seres humanos, ou seres vivos. Bom, nesse período você quer criar então essas vitrines, né? Os projetos são na verdade vitrines para criar mais projetos, né? As exigências, por exemplo, isso permanece em muitas instituições, o BNDES às vezes tem isso, né? Que você emprestar, mas você vai precisar comprar de determinados agentes, né? Não é assim de qualquer um, para fazer a obra, por exemplo, né? Então você precisa comprar, de quem você vai comprar, né? Os recursos intermediários, né? Para construir aquela barragem, aquela estrada, etc. Você tem isso no meio da aspas, ajuda, né? Ajuda, mecenismo. Bom, na década de 60 você já tem nesse primeiro momento, né, um questionamento dessa lógica salvacionista. Então você tem pressões já no terceiro mundo, na ONU, para criar uma entidade, porque o Banco Mundial e a FMI eles são criados junto com o sistema ONU. Mas logo no início, os Estados Unidos e Inglaterra viram, os Estados Unidos e a Europa viram que não era interessante eu estar vinculado à ONU, porque, embora não seja perfeito, é um espaço muito mais democrático de decisão, né? Então, o Banco Mundial, por exemplo, tem o seu presidente, desde o início até hoje, é um estadunidense, né? A divisãozinha das irmãs gêmeas de Bretton Woods, né? Então, a Europa fica com a FMI e o Banco Mundial fica com os Estados Unidos. E a lógica de decisão, ela é por porcentagem de votos, né? Os Estados Unidos é o único país que tem poder de veto, por exemplo, dos financiamentos. Eu não vou poder entrar nisso, mas é extremamente antidemocrático. Então, ser e não transparente, né? As atas do Banco Mundial nunca são publicadas. E as pessoas que participam do banco não podem falar sobre o que foi discutido naquela reunião. Então, a transparência aí é algo, né? Mas, enfim, o que importa, que a gente estava voltando ao nosso tema, você tem pressões, então, para tornar isso mais transparente, né? E a proposta, então, uma instituição que chama SUNFED, que vai ser sabotada pelos países desenvolvidos, né? Não vou poder falar sobre isso. É nesse contexto que você tem a criação da AID, que abre o braço para os mais pobres, né? Então, o BIRD fica para os países que depois, mais adiante, vão se chamar em desenvolvimento ou emergentes, né? E o AID vai ficar para os bem pobres, a África, etc. Então, sim, aquele um processo que depois a gente pode falar mais sobre a economia verde, né? Então, a própria crítica, ela é incorporada
pelos interesses hegemônicos, né? Então, bom, a gente não tem ainda financiamento para os países pobres, para a assistência social, etc, etc. Então a gente cria, a gente faz isso por vocês, né? No sentido de novamente você criar dependência. Bom, eu vou falar sobre isso aqui. Também não vou falar. Bom, aqui eu ia trazer o exemplo da Revolução Verde, né, como mais um discurso salvacionista. Então você tem a ideia da fome, né, pobreza e fome, miséria e fome, são coisas que andam juntas. Então, um primeiro ensaio de de alívio à pobreza vem já no início da década de 60 e vai ser implementado em várias partes do mundo a partir daí, né? O Brasil viveu uma coisa chamada modernização conservadora da agricultura. E ela é conservadora por quê? Porque ela simplesmente se preocupou com aumento de produtividade, deixou de lado grilagem de terras, relações de trabalho precárias de trabalho escravo, violência no campo, concentração fundiária. Tudo isso não foi tratado pelos militares, embora eles tivessem um instrumento extremamente eficaz para fazer isso, que chamava Estatuto da Terra, né? Que os mecanismos de reforma agrária que estão previstos eles poderiam ter feito muita coisa com isso, mas não fizeram. Mas o que importa é que você tem esse pacotão que é vendido, né, como receita para o alívio à fome, né, e que vai trazer sérios problemas do ponto de vista social e ambiental. Bom, isso vai, os anjos, então, né, vão tentar levar essa revolução verde para os países ditos subdesenvolvidos, né? Eu não vou falar sobre isso também, quero me concentrar mais no final. Né? Eu vou falar sobre isso. Já falei sobre isso. Então, no final da década de 60, você tem algumas constatações. Aquele efeito derrame lá do Kunstler, né, que tinha botado ali rapidamente, que ele antecipa o Delfim Neto, né? O Delfim Neto nega aquela frase do repartição do bolo, né? Ele negou na Carta Capital uma vez, né? Mas, enfim, não importa se foi ele ou não, o que importa é que essa ideia ela foi disseminada e era o que valia, né? Então, mas essa ideia ela já era bem antiga, né? Traz a ideia de que você teria então um copo enchendo d'água, né? E que era a concentração, a riqueza, o líquido ali, e em um determinado momento esse copo enche e ele vai transbordar, ele vai derramar para os que não têm. Mas é a mesma ideia do bolo, né? Da repartição do bolo. Mas nesse momento você tem, então, as constatações aqui, esse efeito de derrame não aconteceu, né? Aumentou as condições de miserabilidade e aumentou a desigualdade de renda. Então isso passa a ser visível. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, os anjos, né, as agências de financiamento multilaterais, vão trocar a ideia de necessidades sociais por pobreza. Não se fala mais em necessidades sociais, que é uma coisa muito ampla. Tá, mas o que são necessidades sociais? Você precisa qualificar. E não nesse momento, quando você traz a ideia de pobreza e miséria, permite com que você transforme isso em um dado objetivo econômico que pode ser utilizado para medir o mundo. As pessoas, no caso, né? As pessoas do mundo. E ao mesmo tempo, você desvincula, esse que eu chamo de desacoplamento, que vai acontecer depois, mais tarde, na década de 90, com a ideia de sustentabilidade. Você desvincula, você desacopla a ideia de que crescimento econômico produz pobreza. Não, você tem crescimento econômico, a gente pode fazer medidas para elevar o crescimento econômico, né? Macropolítica econômica. E você tem medidas pontuais, medidas específicas para atacar, o Banco Mundial usava esse termo também, né? Para atacar a miséria, né? Então, permite esse desacoplamento entre o que produz a miséria, né? Entre o produtor da miséria e a própria miséria, ou a pobreza, né? Aí vem junto todo o investimento em projetos de agropecuária para ataque à fome. Esses projetos de agropecuária, né, que estão dentro do link lá sociais, né, políticas sociais, tipo das agências de desenvolvimento, ele na verdade é uma política antissocial, se a gente for pensar assim, porque esses projetos agropecuários são grandes projetos agropecuários, não foram projetos para populações de quilombo, povos indígenas, no sentido de eles terem autonomia de usarem esses recursos, né? Bom, uma nova conversão, então, né, a pobreza ela vira uma causa
né, e não um efeito do desenvolvimento. Você, ela não é uma causa do desenvolvimento, sim, é um efeito do subdesenvolvimento, né. Tem nesse momento da história, claro, né, a Guerra Fria, etc., a pobreza como um perigo à vontade comunista, né. Quem é o presidente do Banco Mundial nesse momento é o McNamara, que foi secretário de Estado do Kennedy, né. Então tem todo esse contexto de impedir o contágio, a expressão era usada, comunista. E ao mesmo tempo a ideia de pobreza permite despolitizar as ações dos anjos, né, dos agentes de financiamento do desenvolvimento, né. Você despolitiza, a pobreza é a pobreza em si. Você não trabalha com a questão de por que a pobreza é assim, né, existe. É uma prática muito comum, do ponto de vista concêntrica, né? Você qualificar o outro pela falta. Você pode qualificar o outro de uma forma negativa, né, como eu já tinha falado antes, mas também pela falta. Nesse momento, por exemplo, as feministas várias publicações de feministas, se vocês forem ler, né, elas olham para as mulheres do terceiro mundo e qualificam elas pela falta, né, a partir dos parâmetros, é óbvio, delas próprias, né? Então, as feministas do primeiro mundo vão ver as mulheres do terceiro mundo como tendo uma vida frustrada, ignorante, analfabeta, como doméstica, sem educação, e elas vão ser independentes, autônomas, livres, etc., né? Nada parecido com aquele discurso do Truman. Então, a ideia de desenvolvimento, ela tem por trás, né, os sujeitos do desenvolvimento, aqueles que vão levar o desenvolvimento, e os objetos do desenvolvimento, aqueles que vão ser atingidos pelo desenvolvimento, né? Como assim você tem atingidos por barragens, você tem os atingidos pelo desenvolvimento. Tá, vamos pular. Chegar aqui. Um contexto de segurança, né? Tudo isso era ditadura nesse momento aí. Com a contradição, né? Mesmo com o discurso pobre, alívio à pobreza do Banco Mundial, 75% do crédito nesse momento do Banco Mundial foi. O Banco Mundial é todo o Banco Mundial aqui, né? Foi para energia, transporte e telecomunicações. Bom, isso já é mais clássico, né? O Banco Mundial é muita gente, né? Tem muita gente. Então você criou a penicilina, fez com que as pessoas não morressem mais aos 30 anos de idade. Então você precisa fazer com que as pessoas parem de ter filhos. Então você tem políticas de controle de natalidade. Por exemplo, na Índia, os agentes de desenvolvimento rural, né, levavam, quando iam lá levar a Revolução Verde, levavam para o homem um rádio de pilha e para a mulher um anticoncepcional. De presente. Um presente. Um regalo, como diz os uruguaios. De novo, outra inversão, né? O aumento populacional ele é visto como uma causa do subdesenvolvimento e não como um efeito do desenvolvimento. De novo, a inversão. E o enfoque demográfico, óbvio, que encobre a discussão sobre causas estruturais da pobreza, né? Por exemplo, baixo investimento em saúde, né? Se vocês, olha a contradição, né? Se eu investir em saúde, quer dizer que eu vou ter gente que vai viver mais tempo, que eles vão ter mais filhos. Esse é o inverso. Então não vamos investir muito em saúde, porque senão vai dar problema. Vamos fazer com que eles tenham menos filhos, né? Bom, se inventa então a ideia de pobreza absoluta, né? Mais uma vez se abandona o debate sobre equidade social. Não vou falar aqui sobre os projetos rurais integrados, que é o primeiro exemplo que eu ia trazer. Inventa-se os desempregados, da mesma forma que se inventam os pobres, que se inventam os desempregados. Então, por exemplo, se você bate no Chiquitinhonha, você tem lá as pessoas, população tradicional, vivendo, né, áreas livres, né, áreas de uso comum, você tem a chegada do eucalipto, aí o Aracruz chega lá, o Açarense, etc. Gera pobreza, aquelas pessoas perdem as suas terras comunais e viram desempregados. Eles estão desempregados, então qual a salvação? Você precisa arranjar emprego. Então o emprego passa a ser o problema, a solução para o problema, que é o desemprego. Da mesma forma que a pobreza, a gente estava falando antes, dos outros exemplos que eu dei, né?
Não se toca, então, a falar em criar emprego, não toca na questão redistributiva novamente. Né? É uma questão de, bom, a Aracruz, por exemplo, faz no Espírito Santo, ela, depois que ela chega e arrasa o lugar, ela faz cursos para manicure, para doméstica, para guarda noturno, para, enfim, esses cursos de segunda classe, as pessoas de terceira, quarta, quinta classe, né, que vão ter o seu empreguinho, a esmola, no caso. Bom, de novo, né, permite ações tópicas, pontuais, permite demarcar público-alvo. Isso público-alvo é muito interessante, né? Se eu tenho uma metralhadora, eu vou atrás do público-alvo. Não se toca na concentração de terra, etc. Ali como passar aqui. A ideia de que crescimento com equidade não é contraditório. Isso é importante que eu vou falar daqui a pouquinho. E há uma culpabilização dos pobres. Eles são pobres porque eles... É aquela coisa da mesma coisa do cara que não venceu na vida. Ele não trabalhou muito, então por isso que ele não venceu. É a mesma coisa. Eles são pobres porque eles administram de uma forma, os países, por exemplo, administram de forma ineficiente seus recursos. Né? Tem muita corrupção, não tem vontade política. Esse mesmo discurso é feito para índio, para quilombola, para colono, para caboclo, etc. Então o problema está neles e não em quem quer levar o desenvolvimento para eles. Você tem a instituição de todo um novo vocabulário, que vai ser importante depois para a gente falar sobre economia verde, né? Em vez de você falar em igualdade, exploração, dominação, classe trabalhadora, você vai falar em eficiência, mercado, renda, tipos, vulnerabilidade econômica, no caso, e pobre. Então, consequências. Primeiro, é uma nova maneira de interpretar o mundo. Quando você vai falar, você vai usar a ideia de ataque à pobreza, assalto à pobreza ou alívio à pobreza, oculta-se a funcionalidade dos pobres, ou seja, aquelas pessoas que são expropriadas, né, espoliadas pelos projetos de desenvolvimento, seja pela construção de uma barragem, da chegada da celulose, de uma papeleira, da construção de uma rodovia, da Alcoa com mineração, etc., elas vão virar desempregados, elas vão virar miseráveis. Banco de reserva, básico. A economia sabe como funciona, você tem um rebaixamento dos salários, depois eles vão, alguma parte deles, né, não aquela parte dos desempregados, vão ser empregados em trabalhos de terceira classe. Né. Então você oculta essa funcionalidade dos pobres no avanço de acumulação capitalista. Isola a pobreza como um fenômeno em si mesmo, já falei, e explica a pobreza pela exclusão, né, ao progresso, e não pelo seu resultado. Ou seja, a gente precisa integrar. A ideia é que, da mesma forma, a gente precisava assimilar os índios, precisavam ser assimilados. O Hélio Jaguaribe, o ministro do Fernando Henrique, falou em 1994, textualmente, precisamos acabar com os índios até o ano 2000. Falou, está registrado. Então, o Banco Mundial o Banco Mundial não, né? Aí está errado, né? Os agentes de financiamento foram os principais financiadores, vamos dizer assim, desse holocausto, vamos dizer assim, que acontece para várias populações. E no ano, a partir da década, de 80, você tem aí o que eu chamei de trio parada dura, né? Você conhece aí o rei Tati Arico. Eu não vou falar sobre isso, mas é um pouco receituário já neoliberal nesse período, né? Vou falar também sobre isso, vamos lá. O que importa aqui é que a década de 80 traz uma nova dimensão. Primeiro, as críticas às políticas de desenvolvimento, as críticas aos efeitos sociais das políticas de desenvolvimento e as críticas ambientais. Então você começa no processo que outro antropólogo chamado José Sérgio Leite Lopes chama de ambientalização dos conflitos sociais, que passam a ter uma dimensão ambiental. Por exemplo, Belo Monte hoje é um conflito ambiental, mas Tucuruí é um conflito social, no máximo um conflito agrário. Né? A mesma coisa Balbina, etc. Então, aquilo que antes eram vistos como conflitos agrários ou conflitos sociais, né, no caso urbanos, passam a ser vistos também, não é excludente, também como conflitos ambientais. Tá, eu vou pular aqui. O que importa é que nesse momento você tem de novo uma nova reciclagem, né? Por isso o título, né? A reciclagem de uma senhora, porque a noção de desenvolvimento, com essas críticas que a gente vai poder falar aqui, ambientais e sociais, aos efeitos, né? Vai botar a expressão desenvolvimento em xeque. Na verdade, ela era um senhor de 1800 anos, mais ou menos,
né, que a incorporação da palavrinha, do adjetivozinho sustentável, transforma ela numa senhora de 60, assim, né, faz uma operação plástica, vamos dizer assim, numa noção já um tanto questionada, bastante questionada e já quase para ser substituída por outra, tal como foi a ideia de progresso na década de 50. Né? E aí que surge então essa nova ideologia utopia do desenvolvimento sustentável. Né? Vou pular aqui. Então, nova inversão. Né? O vilão passa a ser o salvador, quer dizer, os países, as agências de desenvolvimento agora, com a incorporação da ideia de sustentabilidade, vão poder se reciclar e vão poder agora dizer que vão financiar políticas de desenvolvimento, projetos de desenvolvimento que vão incorporar, né, dentro dessas políticas a sua dimensão ambiental e social. O Banco Mundial, por exemplo, não tinha nenhum departamento do meio ambiente até a metade da década de 80. Até a primeira contestação ao Banco Mundial foi feita em 89, quando cerca de 1.000 e poucas pessoas se reuniram em Berlim num encontro lá do Banco Mundial. Isso força, então, você incorporar essa nova dimensão. Né? E aí, você tem em 92 a consolidação dessa ideia de que, de novo, uma nova inversão, né, que você pode fazer, da mesma forma que a pobreza, você poderia crescer economicamente e tratar a pobreza, você pode agora crescer economicamente e ter políticas para a preservação. Então, uma nova inversão. Né? Então, antes o que era visto como o motor, a causa, né? O instrumento da degradação ambiental é vista como o salvador do meio ambiente. Por quê? Porque você precisa crescer economicamente para ter muito recurso, para desenvolver muita tecnologia limpa, para poder você então fazer políticas de preservação. Vejam como é sutil a inversão, novamente. Né? Então você tem, e aí vem a nova ideologia, com a ideia de crescimento econômico sustentável, internalização das externalidades, ou seja, você incorporar aos circuitos mercantis aquilo que não tem preço, aí vem a economia verde, né? Comunitarização da natureza, e todo o sistema de alívio, é um novo alívio. Em vez de você aliviar a pobreza, você alivia como? Mitigando, compensando, poluidor pagador. É a nova forma de aliviar. Né? Você permite que você faça ações pontuais. Você tem a política de crescimento econômico, basicamente aumento do consumo de bens, né, e serviços. Você tem de um lado, e o outro você tem então essas políticas de alívio. Né? Eu já falei um pouquinho sobre a ideia de escasso, né, como oportunidade para acumulação popular. Só para o contexto da década de 90, né, que mesmo aquele contexto da década de 70 se repete agora, só que um contexto neoliberal. Eu não vou poder falar sobre isso, né, mas só para vocês terem uma ideia de que eu tenho tempo, né, teria mais aí uns 10 minutos para falar. Em 92, o Lawrence Summers, que era economista-chefe do Mundial, ele mandou um memorando para os seus mais próximos, né, onde ele tem essa frase. Depois ele vai negar, diz que era uma brincadeira, etc. Mas de fato ele disse, né? Cá entre nós, o Banco Mundial deveria incentivar mais a migração de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos. E no memorando, ele foi interceptado esse memorando, mais ou menos como o Wikileaks, assim, né? Só que não era computador, né? Mas foi interceptado. Nesse memorando, ele não botei textualmente, mas os argumentos são que o meio ambiente, primeiro, não é uma preocupação, é uma preocupação estética só dos ricos. O pobre não se preocupa com o meio ambiente. Né? Eu fico imaginando, a gente precisa ensinar a Índia a ser sustentável. Né? Isso é muito engraçado. Para não dizer trágico. Né? Que os pobres não vivem o tempo necessário para sofrer os efeitos da poluição, né? Porque eles vão morrer com 30, 40 anos, não vão ter tempo de desenvolver leucemia, câncer, etc. Né? Os países da África estão subpoluídos. Na verdade, ele copiou o Brasil aqui, o nosso embaixador lá em Estocolmo, em 72, disse mais ou menos isso para os países. Não, vocês estão preocupados aí com a chuva ácida lá no norte da Europa? Então, tragam para cá que a gente está subpoluído. Né? Aí ele copiou já o Brasil. E a morte dos países pobres tem um custo mais baixo que os países ricos. Né? Esse é o argumento. Eu ia trazer aqui o debate sobre justiça ambiental, né? Quem sofre, quem arca com os projetos de desenvolvimento, né? Com os riscos do desenvolvimento, né? com os efeitos ambientais do desenvolvimento, né? A ideia de democracia ambiental. Não todo mundo vai sofrer com a crise ecológica. Não, tem gente que sofre mais com a crise ecológica do que os outros. Vou pular aqui também, todo mundo está me olhando.
Eu ia colocar um pouco dessa ideia de você retirar de novo, né, uma outra estratégia, você retirar a especificidade, né? Então você fala em humanidade, você fala em sociedade, tudo isso para legitimar os projetos de desenvolvimento sustentável, né? Em homem que destrói a natureza, em espécie humana que promove desastres, né? Então, que humanidade é essa que está fazendo isso, né? Que sofre? Que sociedade que paga pelos impactos, né? Que homem que destrói a natureza, né? Que espécie humana que provoca desastres, né? Quem são esses? Quem é esse antrópico? Né? Eu vou falar sobre isso. A degradação ambiental não é democrática. Tem o mito da ideia de que você vai salvar ela através da técnica. Não é o caso, através da colaboração. Vamos pensar em salvar o planeta, fazer a nossa parte, etc. E não vai adiantar. Não estou dizendo para as pessoas não fazerem isso. Né? Estou dizendo que em termos de mudança estrutural não vai acontecer. Né? Eu ia pular isso aqui, mas é um pouco para dizer como o Catar ali é o maior consumidor de CO2 per capita, mais que os Estados Unidos, mais que os Estados Unidos. E imagine um mundo, se a gente tivesse um mundo onde todo mundo fosse, não sei como chama, né, catarense, né? Tivesse o mesmo padrão de consumo do Catar. Não existiria mundos que pudessem garantir, vamos dizer assim, esse modo de vida. Eu ia falar um pouquinho das táticas de desenvolvimento de formação dos grupos dos grandes projetos de desenvolvimento, mas enfim, a gente não pode falar tempo para isso. Isso que é importante para depois pensar em economia verde. Eu posso voltar a isso depois, mais adiante. Então, o que fica oculto, né, nesse novo discurso salvacionista, né, uma reedição que não se questiona o que está por trás desse modelo de degradação, que gera degradação ambiental, que gera aumento da pobreza rural e urbana, né, que gera violência no campo, né, que gera trabalho escravo, né, o Grêmio que estava sendo construído por trabalho escravo. Né. Não se questiona essa ideia, né, isso permanece como um aumento indefinido de produção e consumo de bens, né, basicamente isso, o crescimento econômico. E não se questiona quem produz, o que se produz, como se produz, para quem se produz e por que se produz. Né? O Brasil está se transformando, como a crítica falou na entrevista, num grande exportador de commodities, não só minerais, agrícolas também. Né? E outra, né? aqui só, eu vou terminar. Aqui é interessante porque a pobreza, a produção de minérios e a produção de agrocombustíveis, a produção de commodities, soja, porque soja não é alimento, né? Soja vai para os portos da França e da China contaminar o lençol freático deles. Essa produção de commodities, seja mineral ou agropecuário, ela avança sobre a floresta e sobre a produção de alimentos. Bom, a incorporação de todo o discurso, de novo esse discurso retórico, você lembra aquela eficiência, etc. Você tem de novo, né, todo um novo discurso, né, governança, o negócio é administrar de uma forma eficiente. Não, a gente, se a gente for falar, a eficácia é uma coisa, a eficiência e eficácia são palavras-chave, ecoeficiência, tecnologias limpas, responsabilidade socioambiental das empresas, se a bandeira da economia verde a bandeira da economia verde no Rio+20. Em situações de conflito, você tem uma série de tecnologias que são importadas dos Estados Unidos, já usadas na década de 60 e 70 para abrandar os sindicatos daquele período, que agora vão ser reformatados para abrandar os conflitos envolvendo os grandes projetos de desenvolvimento, né? A ideia de negociação, de consenso, de construção de consenso, que na verdade é muito mais a imposição daquelas comunidades de que as suas próprias reivindicações não são legítimas, né? Você desqualificar os pleitos e as demandas delas, projetos de educação ambiental, que são muito mais deseducação ambiental do que outra coisa, e a acumulação por descoleção, que eu não vou poder falar aqui. Vou pular só aqui para eu dar uns exemplos aqui de onde entra a economia verde.
Então, acho que como eu falei no início, a ideia de fazer essa retrospectiva é um pouco de cruzar a bola aqui para a crítica, que eu acho que vai pegar um pouquinho em como se insere a ideia de economia verde nessa nova ideologia utopia que a gente vem vivenciando nessa última década. Que não é nova, como ela disse, né? Surge lá na década de 80, com a ideia de poluidor e pagador, inclusive, está dentro desse acabouço, que vai ser retirado, inclusive, do documento, a ideia de que os países ricos precisam pagar mais porque eles poluem mais, né? Mas enfim, e dizer então, não tem tempo para isso, mas depois do debate a gente pode falar um pouco sobre como a economia verde, como eu vejo, né? A partir do que a crítica vai trazer, então, como a economia verde se insere nesse novo quadro aí do século XXI. Acho que é isso. Desculpa se eu passei do tempo. Vamos falar 40 minutos.